Essa é uma apresentação sobre calendários. E a gente vai descobrir, né, que a história que se conta depende de como se conta o tempo. Eu sempre fiquei fascinado por calendários, como elos entre o presente e o passado. Me interessou muito o livro Calendrical Calculations, do Deschovitz Reynolds, a edição Millennium de 2001. Foi lá que eu aprendi muito sobre cada tipo de calendário e os algoritmos que eles oferecem para fazer conversão entre calendários. Eu gostaria de mencionar que, a partir desse livro, eu desenvolvi vários estudos sobre cronologia do ano 70 a.C. a 70 depois de Cristo. Meu amigo Carlos e eu escrevemos o livro Ano Zero, Natal 1, mostrando que o calendário está correto, né? Que no ano zero, em dezembro, Jesus fez 1 ano de vida. Também escrevi o livro Morte de Herodes em 1DC, corrigindo erros históricos, com a revisão do meu amigo Loreno. E escrevi o livro Data da Ressurreição no domingo 3 de abril do ano 33 depois de Cristo. Vamos falar do ano 2033, Back to the Future. Em 17 de abril de 2033, vamos celebrar o aniversário de 2 milênios depois da ressurreição de Cristo, que ocorreu em 3 de abril do ano 33 no calendário gregoriano proléptico. A Páscoa é uma data móvel. É o primeiro domingo após a lua cheia, depois do equinócio de março. Estamos em 2025. Vamos conversar sobre o calendário atual, que tem o ano zero. No calendário gregoriano proléptico, tem ano zero, começa no dia 1º de janeiro de 000. Vamos saber que o calendário gregoriano começou em 1582, instituído pelo Papa Gregório XIII, para corrigir o calendário juliano. Vamos ver que o nascimento de Cristo ocorreu em 25 de dezembro do ano -1, no calendário gregoriano, e a circuncisão foi 8 dias, contar no nascimento, que é um costume judeu, em 1º de janeiro do ano zero. E esses são marcos do nosso calendário. Muitas vezes se refere ao calendário como ACDC, que é antes de Cristo, depois de Cristo, mas para aqueles que não são cristãos, às vezes se usa AEC e EC. AEC é antes da Era Comum e EC é a Era Comum. Em 2016, eu realizei uma pesquisa onde eu comprovei que o nascimento de Jesus foi no ano 2 antes da Era Comum, no calendário juliano, usando os manuscritos de Qumran para sincronizar os turnos sacerdotais, as classes que tem lá, várias classes sacerdotais, e eu consegui fazer o sincronismo com o calendário gregoriano, com base na destruição do templo, onde estava presente o sacerdote da classe de Joiaribe, e também com o anúncio do nascimento de João Batista, onde estava presente o sacerdote de Abias. Através dessas duas informações históricas, foi possível sincronizar. E a partir daí, comprovar o cálculo do nascimento de João Batista em 24 de junho do ano -2 do calendário juliano, e Jesus no dia 25 de dezembro do ano -2 no calendário juliano. E assim se faz a integração da Bíblia, a história e a astronomia para validar a cronologia. No ano 2001, eu li o livro lá do Calendrical Calculations, do Deschovitz Reynolds, e aprendi muito sobre conversão de datas entre calendários, porque eles oferecem os algoritmos todos e explicam também do ano zero e tal. Agora, o site Formlab é fundamental. Formlab se escreve F-O-U-R-M-I-L-A-B. Lá você tem tudo isso automatizado a partir dos algoritmos que o Calendrical Calculation disponibilizou. Em 1947 foram descobertos os manuscritos de Qumran, manuscritos também chamados de Mar Morto. Qumran é o deserto, ali perto do Mar Morto.
Foram descobertos manuscritos em cavernas, em 1947, por um pastor beduíno. Esses documentos é que revelaram esse calendário sacerdotal com turnos de 24 classes. E foi a partir daí que eu fiz a sincronização com o calendário gregoriano proléptico, para datar o anúncio que foi feito a Zacarias em setembro do ano -3 do calendário juliano. Em 1740, Jacques Cassini introduziu o ano zero para cálculos astronômicos. Com isso se resolveu problemas do calendário juliano que não tem ano zero. O calendário gregoriano sim tem ano zero e permite assim a gente fazer os cálculos históricos mais fáceis. 1582 foi quando o Papa Gregório instituiu um calendário chamado gregoriano. Foi a reforma de 1572 que corrigiu erros do calendário juliano. Ou seja, ao invés de 365,25 dias versus 365,2422 dias. Um ajuste de 10 dias ocorreu de 4 de outubro a 15 de outubro de 1582, para alinhar o equinócio de março. E com isso se estabeleceu nova regra para os anos bissextos. A adoção desse calendário foi gradual. Os católicos adotaram em 1582, os protestantes em 1752 e a Rússia em 1918. Tudo isso foi baseado nos cálculos de Dionísio Exíguo no ano 525, que instituiu o Ano Domini. Ele cria um sistema chamado Ano Domini, o Ano do Senhor, nessa data, 525 depois de Cristo, fazendo a contagem a partir de Cristo, rejeitando assim o que era de uso na época, a era de Diocleciano, que era um perseguidor cristão. Então nada como ter um calendário cristão. O cálculo da Páscoa que ele instituiu era baseado então no equinócio de 21 de março e a primeira lua cheia. Então essa é a base do nosso calendário cristão, que foi depois ajustado por Gregório XIII. Antes disso, as raízes de estudo, no ano -45, o Júlio César criou, junto com Sosígenes de Alexandria, o calendário juliano. Tinha o ano solar com 365,25 dias, com o ano bissexto a cada 4 anos. Tudo isso foi feito depois do chamado Ano da Confusão, um ano anterior, que teve 445 dias para alinhar as estações. Foi usado por 1.500 anos e ainda presente em algumas igrejas ortodoxas. Antes dele, em 753 a.C., o calendário romano AUC. AUC significa Ab Urbi Condita, que quer dizer desde a fundação de Roma. Então, 753 a.C. foi quando começou esse calendário romano, que foi usado por muito tempo, mas também se usava, os historiadores usavam informações de consulados ou de reinados, por exemplo, assassinato de César em 44 a.C., que equivale ao AUC 710. Para nós, o que interessa é que o ano AUC 754 é o 21 de abril do ano zero, no calendário gregoriano proléptico. Antes dele, em 776 a.C., se contava os anos pelas Olimpíadas. Os gregos contavam os anos pelas Olimpíadas. Começou então em 776 a.C. e que tinha ciclos de 4 anos. Os eventos eram datados por ano e número da Olimpíada. Por exemplo, o ano -3 a.C. era o primeiro ano da Olimpíada 194. E para dar um nome a essa Olimpíada, se usava o nome do vencedor da corrida, marcando assim a história. E antes disso, por volta do ano 1200 a.C., já se tinha o calendário hebraico, que é um calendário lunisolar, meses seguem a lua e os anos ajustados ao sol. E os meses recebem nomes babilônicos, como Nissan, Tishrei, Adar e assim por diante. Esses anos eram contados desde a criação de Adão. Então, por exemplo, o dia 1º de abril do ano 33 é o dia 14 de Nissan do ano 3793. Esse calendário foi padronizado por Hillel II
no século IV depois de Cristo, para uso em festas e jejuns. Bom, esse é um grande resumo. Você ficou interessado? Então leia o livro Conversando sobre Calendários, que está disponível no formato impresso no site do Clube de Autores, está disponível no formato Kindle no site da Amazon e está disponível no formato EPUB e áudio no site da Kobo.